Neste Natal eu gostaria de propor a você uma reflexão que talvez jamais tenha feito. Por quê? Quando nós imaginamos a cena do nascimento de Jesus, nós a imaginamos deste modo. Não adianta responder que é por causa do relato evangélico. Afinal, muitos elementos dessa cena não são descritos nos evangelhos. A presença do boi e do jumento, a posição de Nossa Senhora e de São José, a ausência ou a presença de tal ou qual personagem nesse momento, tudo isso é fruto da tradição e de uma evolução artística quase bimilenar e dotada de significado. Praticamente todas as épocas cristãs deram a sua contribuição para que nós imaginássemos o Natal desse modo. E nesse vídeo, portanto, eu gostaria de explicar a você o porquê do nosso presépio ser assim, do jeito que ele é, fazendo uma reconstituição histórica a respeito do modo como essa cena imorredora, o nascimento de Deus feito homem, como essa cena foi representada em todas as fases da história católica até os presépios brasileiros contemporâneos. Sim, porque também esses presépios, os nossos presépios, têm história. E nesse vídeo você conhecerá essa história. O meu objetivo aqui, em resumo, é fazer com que você termine esse vídeo olhando para o seu presépio com outros olhos. Antes de mais nada, eu peço a sua colaboração para que esse vídeo chegue a mais pessoas, por isso, comente, curta, compartilhe nos seus grupos e, se não estiver inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Vamos lá, vamos começar do início. Pensando no ciclo do Natal, ou seja, naqueles episódios que se inserem na grande narrativa do nascimento de Jesus, a cena mais antiga representada na arte cristã é a da Epifania, a visita dos magos. Veja esse simples afresco na catacumba de Priscila, em Roma, datado do século II ou III. Os três reis magos aproximam-se com seus presentes do menino Jesus, que está então no colo da Virgem Santíssima. É uma representação muito antiga, mas é da Epifania, não do Natal. Para que se entenda, é uma representação do 6 de janeiro, não do 25 de dezembro. E quais as primeiras representações do 25 de dezembro, da Natividade? São aquelas esculpidas em sarcófagos do começo do século IV. Este sarcófago, guardado no Museu do Latrão, em Roma, é talvez a mais antiga representação do Natal ainda existente. O menino Jesus está não deitado numa manjedoura, mas num berço de vime. Ele repousa sob um teto simples e rústico. O boi e o jumento estão ali quase que para aquecê-lo. Do lado direito há um pastor segurando um bastão. Do outro lado avançam os três magos com seus presentes. E a Virgem Maria está sentada um pouco distante sobre uma rocha. Essa é a chamada fórmula grega do Natal, o modo como os sarcófagos e os marfins de Antioquia de Alexandria representavam o Natal no final da Antiguidade. E há algumas variantes, como nesse sarcófago também do século IV e guardado no Museu de Arles, na França. Mas em todos eles Nossa Senhora aparece sentada, sempre sentada. Por quê? Bom, essa foi a forma que os gregos encontraram para tornar sensível o caráter milagroso do Natal. Vendo a Virgem Maria passivamente sentada logo após o parto, nós compreendemos o quê? Que ela não deu à luz como as outras mulheres, ela não deu à luz com dor. No entanto, essa forma grega não foi além dos primeiros séculos medievais. No lugar dela, se impôs outra, conhecida como forma síria, e que está na gênese de todo o desenvolvimento iconográfico da cena do nascimento de Jesus. Um dos mais antigos exemplos da forma síria encontra-se em uma ampola de Monza. O que é isso? As ampolas de Monza eram pequenos frascos do século VI, VII, que guardavam óleos trazidos da Terra Santa, recolhidos nos lugares ligados à vida de Cristo. Eram relíquias de peregrinação e são chamadas de Monza porque são preservadas na Catedral de Monza, na Itália. Vejam o que desenharam nessa pequena ampola. É tão pequeno que é quase difícil ver, mas está lá. Bem no centro, o menino Jesus na manjedoura entre dois animais. A estrela brilha acima dele. À esquerda, São José está sentado, pensativo, com a mão no rosto. À direita, Nossa Senhora está deitada sobre uma espécie de colchão.
Agora Nossa Senhora não está mais sentada, está deitada. Por quê? Um comentador grego do século XII chamado Messarites explica: a Virgem deixa ver na sua aparência uma mulher que acaba de sofrer, ainda que não tenha sofrido. Por quê? Para que não se duvide que Cristo realmente encarnou, que a sua encarnação não foi uma simulação. E o modelo dessa ampola do século VI se reproduziu com grande profusão. Nós o vemos em Roma, em uma cruz esmaltada que remonta àquela mesma época, o século VI ainda. Nela nós vemos, além do menino Jesus e dos animais, além de Nossa Senhora deitada e de São José sentado, nós vemos duas personagens novas no arranjo. Duas mulheres dando banho no menino Jesus. E que mulheres são essas? São as duas mulheres sábias de Belém, de que falam os evangelhos apócrifos e cuja história, a história dessas mulheres é contada na Palestina aos peregrinos pelos padres gregos. Conforme se dizia, eram duas mulheres sábias que teriam acorrido ao lugar do parto e dado o primeiro banho no menino Jesus. Posteriormente, essa lenda assumiria um outro caráter, pela qual essas duas mulheres teriam ido ao lugar em que Jesus nasceu e constatado, e a primeira constatado, que Nossa Senhora continuava virgem. A outra não acreditou, e no momento em que ela tocou Nossa Senhora, a sua mão ficou seca. Essa história, portanto, das duas mulheres tem variações. Um outro elemento foi acrescentado logo. Vejam esse marfim de Constantinopla do século X. Nós vemos os mesmos elementos. O menino na manjedoura, a Virgem deitada, São José sentado, as sábias mulheres banhando o menino e acima, como que em uma cena à parte, o anúncio aos pastores. 4 anjos anunciam a um pastor que o filho de Davi nasceu em Belém. Essa forma oriental, síria, de se representar o nascimento de Jesus se impôs em todo o Ocidente. Na Itália, são dezenas de mosaicos, de pinturas, de esculturas dos séculos XI, XII, XIII, representando o Natal assim, com pequenas variações. Vemos essa composição em Roma, na Basílica de Santa Maria in Trastevere, em um mosaico de 1291, nesse afresco quase apagado na cripta da Catedral de Siena, de cerca de 1280, nessa pintura também de Siena, na década de 1270, na Catedral de Palermo, na Sicília, nesse mosaico de 1140, a toda essa composição acrescentaram-se os reis magos, representados chegando em seus cavalos à esquerda e à direita, oferecendo os seus presentes ao menino Jesus, eternamente segurado pela sua Santa Mãe. Na França, são incontáveis as obras de arte do período românico, séculos XI e XII, que seguem esse padrão. Seja em afrescos, como na Abadia de Brinney, que mostra um menino na manjedoura, Nossa Senhora deitada e São José sentado, e também em capitéis esculpidos no topo das colunas, como na igreja de Sainte-Croix de Gannat e no claustro de Saint-Trophime de Arles e nesse tímpano românico da Abadia de Vézelay. No entanto, e vejam só, é importante, em meados do século XII, nós vemos surgir uma composição nova, de uma simplicidade, de uma grandeza admiráveis e de grande significado espiritual e teológico. Os elementos desta nova cena serão ainda os mesmos de então, mas com um espírito, com um sentimento totalmente novos. Surgiu um novo modelo que ganharia o Ocidente quase inteiro e daria o tom do modo como os católicos imaginariam o Natal por mais de 200 anos. Como surgiu esse novo arranjo? Surgiu no norte da França. E a sua mais antiga expressão encontra-se no vitral consagrado à infância de Cristo na Catedral de Chartres, cerca de 1150. Vejam só, há ali somente a Virgem Maria, São José e o menino Jesus. A Virgem está deitada, São José está sentado com a mão no rosto, o menino Jesus repousa entre os dois animais. Parece que nada mudou. No entanto, um exame atento faz descobrir muitas coisas novas. A Virgem não está mais estendida sobre um colchão, como nos modelos orientais. Por quê? Porque os artistas certamente
Os artistas do século XII, que foi um século mariano, eles não gostaram de imaginar Nossa Senhora deitada sobre esse tipo de saco estendido na terra. Não. Essa miséria lhes parecia indigna da Mãe de Deus. E com esse terno respeito para com Nossa Senhora, eles tiraram-na do chão e a estenderam docemente em uma cama. Quanto ao menino Jesus, ele continua, como antes, na manjedoura. Mas se percebe que essa manjedoura agora é um altar. Vejam só, acima do menino há uma lâmpada suspensa com 2 cortinas abertas. Aqui, pela primeira vez, nós vemos como os doutores, como os teólogos escolásticos perceberam, nós vemos a manjedoura assimilada ao altar. O menino Jesus representado no momento do seu nascimento sob o aspecto de vítima. Por isso que o evento parece não ter lugar aqui em um estábulo, mas numa igreja. As cortinas são o véu do tabernáculo. A cena se passa em uma igreja. E vejam que, ante o mistério da encarnação, o mistério de Deus que se faz homem, os sentimentos humanos emudecem. E mesmo o amor maternal emudece. Maria guarda aqui um silêncio religioso, ela medita as palavras dos profetas e do anjo. São José, de olhos fechados, imita o seu silêncio, contempla, medita com ela. E os pastores e os magos, eles estão excluídos do Natal? Vejam, habituou-se, respeitando-se o relato evangélico, a distinguir os episódios, ainda que os agrupando em um mesmo conjunto, mas com os episódios distintos. Isso aparece em um conjunto escultórico na Catedral de Laon, de cerca de 1180. Vejam só, em primeiro lugar, a Natividade. A Virgem Maria está deitada sobre o leito. O menino está sobre a manjedoura, que funciona novamente como altar. As cabeças do boi e do jumento continuam lá, assim como a lâmpada. No lado esquerdo, São José sentado, com cajado na mão, para simbolizar que o episódio se deu no curso de uma viagem. A esse episódio, somou-se a anunciação à Virgem Maria na esquerda e à direita o anúncio aos pastores. E acima se vê a adoração dos magos. E aqui Nossa Senhora, ela não figura apenas como mãe que apresenta seu filho, mas como sede da sabedoria encarnada, que apresenta ao mundo, na pessoa dos magos, essa sabedoria que é o seu filho. E por fim, há ali a representação do massacre dos inocentes. Um soldado de Herodes tira a vida de um bebê. É impressionante a semelhança na composição das figuras entre as epifanias da Idade Média, como nós acabamos de ver na Catedral de Laon, com as mais antigas representações da adoração dos magos, como nas catacumbas. É essencialmente a mesma cena, com 1000 anos de distância. Em Notre-Dame de Paris, um conjunto escultórico também da década de 1180 narra a mesma história. Nossa Senhora no leito, o menino Jesus na manjedoura, altar, São José sentado meditando, acima 3 anjos cantam a glória de Deus, ao lado 2 pastores são comunicados do nascimento do Messias, enquanto no quadro seguinte um escriba e um fariseu perscrutam um pergaminho a mando do rei Herodes, que tem diante de si os 3 reis magos recém-chegados do Oriente em suas montarias, que aqui são cavalos, não camelos. Será por muito tempo dessa forma. O menino no altar, São José sentado meditando, a Virgem no leito. São inúmeras as representações dessa forma no Natal, nos séculos XII e XIII, primeiramente na França, como nesse vitral da Catedral de Tours, mas depois ganhou a cristandade inteira, à exceção da Itália, que continuou pintando e esculpindo na forma sírio-bizantina, enquanto no resto do mundo católico a forma francesa gótica se impôs. Na Áustria, nós vemos a cena já em 1181, nesse painel. Na mesma época, ela aparece também na Espanha, nesse tímpano do portal ocidental da Catedral de Tuy e na Catedral de Leão, onde não se esqueceram das 2 mulheres sábias lavando o menino Jesus. Na Inglaterra e na Dinamarca fazia-se do mesmo modo, como se vê nessa página do célebre Saltério de Copenhague, produzido na Inglaterra no final do século XII e destinado à formação do rei Canuto VI da Dinamarca. A composição permanece idêntica.
Em alguns lugares mantiveram-se as disposições anteriores, como Nossa Senhora estendida não sobre o leito, mas sobre o colchão, como nessa pintura catalã do século XIII. Porém, ainda aqui se vê a influência francesa, porque a manjedoura é claramente um altar. Essa forma francesa de se representar o Natal, e que, repito, ganhou todo mundo católico, não é muito emotiva, não é muito comovente. No entanto, ela nunca quis ser. Ela não foi feita para comover, mas para se meditar, para se contemplar a realidade sublime da encarnação do Verbo, vocacionada ao seu sacrifício redentor na cruz. Essa relação entre a manjedoura e a cruz explica por que, na Catedral de Lyon, ao se representar o Natal com Cristo no altar, se quis, imediatamente acima, recordar o Calvário. Essas duas cenas, uma de gozo e uma de dor, elas se apresentam nessa forma gótico-medieval unidas, umbilicalmente unidas, não por uma opção artística, mas por uma realidade teológica. A manjedoura existiu para a cruz. E nessa síntese entre a manjedoura e a cruz, própria das representações do Natal nas grandes catedrais góticas, é nessa síntese que está a gênese do primeiro presépio. Sim, quando São Francisco de Assis montou o primeiro presépio? Ele montou em 1223, na época em que as grandes catedrais da cristandade eram tiradas do chão e lançadas em direção ao céu, ostentando nos seus pórticos o menino Jesus no altar. Também São Francisco quis mostrar aos fiéis essa relação intrínseca entre o Natal e a paixão. Esse São Francisco que, na expressão de Tomás de Celano, dos seus primeiros biógrafos, ele diz que o que ocupava mais continuamente o seu pensamento, tanto que não pensava em outra coisa, era a humildade da sua encarnação e o amor infinito de sua Santíssima Paixão. No Natal deste ano, que eu mencionei, 1223, São Francisco se dirigiu a Grétio e quis mostrar da forma mais palpável ao povo os sofrimentos, as incomodidades sofridas por Jesus Cristo e a humildade na qual ele nasceu. A história é relatada por Tomás de Celano. Era noite de Natal. Veio gente de todas as condições e da região em torno. São Francisco veio, organizou a palha, a manjedoura, foi trazido o boi, foi trazido o jumento, e ali, junto àquela representação, celebrou-se o santo sacrifício da missa. E São Francisco, que era diácono, ele fez o sermão. Ele pregou com ardor sobre o nascimento do rei pobre na insignificante cidade de Belém. E enquanto o santo pregava, um dos presentes teve uma visão. Viu um bebê reclinado na manjedoura, sem vida, e São Francisco se aproximando dele e o ressuscitando. Como assim? São Francisco ressuscitando o menino Jesus? Vejam, Tomás de Celano explicou que essa visão teve particular sentido e certamente muito adequado, porque significava que, tendo ficado esquecido o divino Jesus e afastado de muitos corações, ressuscitou por seu servo Francisco, com o auxílio da divina graça, e ficou impresso nos corações desejosos de verdade. A manjedoura enquanto altar. Essa é a marca das representações do nascimento de Jesus naquele tempo, tanto nas catedrais, nas iluminuras, nas representações artísticas, mas também naquele simples, naquele singelo primeiro presépio que São Francisco montou em 1223. Porém, no século XIV se percebe uma mudança que não mexe na composição da cena, mas se insere na representação do Natal um novo espírito, um acento sentimental maior. Essa pintura italiana é de Giotto, de 1306. Vejam, São José continua sentado em contemplação, os pastores ainda estão recebendo o anúncio dos anjos, a Virgem continua deitada, mas agora ela estende os braços para tomar neles o seu filho. Coisa idêntica se assiste na França na mesma época. Se até então, como em Chartres, Nossa Senhora no máximo estende o braço para o seu filho, agora ela o toma nos braços e lhe dá de mamar. É o que se vê nesse vitral na Catedral de Estrasburgo, hoje França, então Alemanha. E
nesse saltério dito da Rainha Maria. Tanto esse vitral de Estrasburgo quanto o saltério são do começo do século XIV. Vocês podem ver que os elementos são ainda os mesmos, tanto os dos séculos XII quanto os do começo do século XIV. Mas insinuou-se ali um novo espírito, mais terno, mais sentimental, menos contemplativo. Mas a mudança brusca ocorreria na segunda metade do século XIV, quando o modo como nós imaginamos o Natal começou a tomar forma. Nasceu uma iconografia toda nova. Em primeiro lugar, Nossa Senhora se levanta. Ela nunca mais estará deitada. É o que se vê já em 1336 nessa pintura do italiano Bernardo Daddi. A Virgem Maria agora está ajoelhada diante do seu filho. Em 1403, Lorenzo Mônaco fez mais. Ele não apenas colocou Nossa Senhora ajoelhada, como tirou o menino Jesus da manjedoura e o deitou diretamente no chão. Nessa mesma época, Gentile de Fabriano colocava Nossa Senhora de joelhos diante do seu filho, que não está mais na manjedoura, mas no chão, enquanto se conservaram alguns elementos antigos, como a Anunciação aos pastores ao fundo, São José em contemplação à direita e as duas mulheres sábias à esquerda. E essa mudança passou da Itália à França, como nessa miniatura das muito célebres Très riches heures do Duc de Berry, um saltério do começo do século XV. Agora, a cena não se passa mais numa igreja, como se imaginou na França por 250 anos, mas num pobre estábulo. O menino Jesus, totalmente nu, está deitado no chão. A Virgem Maria não está mais deitada, está agora de joelhos, adorando o seu filho. São José agora não mais contempla o infinito, agora ele se inclina diretamente para o menino Deus, assim como um grupo de anjos que cerca o menino Jesus. Então, aquela tradição síria, transmitida por Bizâncio à cristandade e que encontrou na França a sua forma acabada, desaparece e dá lugar a essa. E essa forma se impôs. Em 1430, Filippo Lippi não imaginou outra forma de representar o Natal. No Flandres, a cena foi difundida por Rogier van der Eyden, que a tornou padrão depois da sua famosa natividade no retábulo de Blandelin, de 1450. E essa fórmula, que, repito, surgiu entre os séculos XIV e XV, se manteve em todo o século XV e em todo o século XVI. No século XVI, onde quer que o procuremos, o menino Jesus está no chão, enquanto Nossa Senhora, São José e quem quer mais que se associe ao quadro o adoram ajoelhados. No século XVII, nova mudança que se prolonga no XVIII. O menino Jesus retorna para a manjedoura. A cena agora, ainda que se notabilize por uma glória e por um jogo de luzes bem barrocos, essa cena agora exala um sentimento, uma contemplação terna, ainda então desconhecidos nas representações no Natal. E, a meu ver, é esse o modo que se impôs. Quando nós imaginamos o Natal, nós o imaginamos assim: o estábulo, o boi e o jumento, o menino Jesus na manjedoura, ladeado pela Virgem e por São José, venerado pelos anjos, que desempenham agora não apenas o papel de anunciantes do nascimento do Messias, mas o de cortesãos que o guardam em seu trono, em sua manjedoura. Mas e quanto aos outros elementos tão familiares a nós? Os reis magos, os pastores? Bom, ao longo de toda a história da arte cristã, se representaram as 3 cenas, ou 4, a natividade, o anúncio aos pastores, a adoração dos pastores e a adoração dos magos em quadros separados, jamais todos na mesma cena. No entanto, nos nossos presépios brasileiros nós conjugamos tudo no mesmo quadro, correto? E por quê? Porque muitos dos nossos primeiros presépios, ou os mais célebres presépios, portugueses e depois brasileiros, se representavam não apenas o nascimento de Jesus, mas também a anunciação, a visitação, o anúncio aos pastores, a adoração aos magos e, por vezes, até outros episódios da vida de Cristo, ou mesmo a vida de Cristo inteira, todos em cenas diferentes, mas em um mesmo conjunto, exatamente como se fazia nas catedrais góticas. O presépio era, por vezes, a representação da vida de Cristo
quase inteira, não apenas do seu nascimento. E outra coisa, em Portugal, no Brasil e em outros países latinos, como a Itália, inseriram-se em torno da manjedoura personagens do povo: artesãos, camponeses, vendedores, lavadeiras, pescadores, vaqueiros. O mais célebre desses é o presépio da Basílica da Estrela, em Lisboa, onde o cotidiano do povo português, mercados, tabernas, trabalhos rurais, tudo se enfileira em direção ao menino Deus. O Brasil herdou essa lógica e a ampliou com a sua própria paisagem humana, né? Figuras afro-brasileiras, índios, sertanejos, mineiros, pescadores. Talvez um dos melhores exemplos disso no Brasil seja o presépio do Pipiripau, em Belo Horizonte, que conjuga o episódio do nascimento de Jesus com outros episódios da vida dele e ainda com a vida mineira comum, tudo ali em torno da manjedoura. E como não se recordar, não é, das catedrais góticas que, em torno dos grandes episódios da vida de Cristo, representavam o quê? Bom, colocavam ali abaixo a vida comum dos séculos 12 e 13. Vinhateiros colhendo a uva e a esmagando no tonel, aldeões se aquecendo ao fogo do inverno, camponeses debulhando os trabalhos dos meses, como se chamava. Enfim, esses grandes presépios que conjugavam todas as cenas do ciclo do Natal tenderam a ser simplificados, a ser unificados em um mesmo e único quadro. Com o menino Jesus na manjedoura, Nossa Senhora e São José o ladeando, com Nossa Senhora sempre ajoelhada, como sempre foi desde o século XIV, o anjo atrás, o boi e o jumento, os pastores com suas ovelhas e os reis magos com seus presentes e suas montarias. Meus amigos, ao longo desse percurso nós vimos que o presépio não é fruto do acaso nem de uma simples sensibilidade popular. Ele é o resultado de séculos de fé, de oração, de reflexão teológica, de amor da igreja pelo mistério da encarnação. Cada gesto, cada posição, cada figura colocada ao redor da manjedoura nasceu do esforço dos cristãos para compreender, venerar e contemplar essa verdade inaudita. Deus se fez homem para nos salvar. Quando hoje nós nos colocamos diante do presépio, nós não olhamos apenas para uma cena comovente. Nós olhamos para a síntese de toda a história da salvação. A manjedoura que aponta para o altar que aponta para a cruz, e a cruz que se abre para a ressurreição. Ali na manjedoura está o início do sacrifício redentor. Ali começa o caminho que conduz do Natal ao Calvário e do Calvário à glória eterna. Que neste Natal nós saibamos contemplar o menino Deus não apenas com ternura, mas com fé, não apenas com emoção, mas com adoração, não apenas como uma criança frágil, mas como o Verbo eterno que entrou na história. Que o presépio volte a ser, em nossas casas e em nossos corações, uma verdadeira escola de contemplação, de silêncio e de esperança. E que, ao nos ajoelharmos espiritualmente diante da manjedoura, nós aprendamos a ordenar toda a vida em torno de Cristo, como as gerações cristãs antes de nós. Desejo a todos vocês um feliz, um santo e um verdadeiramente cristão Natal.